Fazer um vídeo com algumas dicas, tá, de cultivo das suculentas, ok? Então, assim, são dicas bem simples e porque às vezes você ganha uma plantinha dessa, né? Ou você compra mesmo, viu, achou bonitinho e comprou. E daí muitas vezes você não sabe o que fazer. Então vamos aqui bem rapidinho. Não sei se a luz está boa, mas vai dar certo. Primeira coisa, muita gente quando vê uma suculenta dessa, a primeira coisa que faz é: deixa eu ver se é de plástico, né? Porque elas são gorduchinhas. Gente, evite tocar nas suas suculentas, ok? A suculenta, ela não gosta de água. Então, o que acontece? Ela tem uma substância chamada pruína. E toda vez que você toca, você está tirando a pruína dela. Então, tente tocar nas folhas o mínimo possível. Por exemplo, não sei se vai dar para mostrar aqui, mas olha aqui, ó. Essa aqui, ela tem uma partezinha mais esbranquiçada, mas aqui eu provavelmente toquei. E depois que você toca na pruína, ela não volta mais. Essa parte aqui, ó, se ela tiver que apodrecer em algum local, ela vai apodrecer aqui. Por quê? Porque eu tirei a pruína que tinha nela. Então, vamos aqui tentar. Primeira coisa, rega. Inicialmente, é bom você tentar fazer com que sua suculenta não morra, tá? Como é que eu vou fazer isso? Regando pouco. Você vai colocar o dedo aqui, ó. O substrato dela está totalmente seco. Eu tenho um costume com suculentas, elas ficam na área externa da minha casa. Eu tenho uma grande coleção, então você já vai ter uma experiência. Você taca a mangueira mesmo, taca a mangueira com água e pronto. Não tenho experiência, é a minha primeira suculenta. Você pega uma coisa com água, um recipiente, coloca a sua suculenta dentro. Simples assim. 20 minutinhos, ok. Você vai fazer isso quando? Uma vez na semana. Mas se daqui uma semana você colocou o dedo aqui, o substrato, tá? Ainda está úmido, você não vai regar mais, você vai deixar, tá certo? Como eu quero agilizar aqui o processo, você vai deixar aqui uns 20 minutos mais ou menos. Vamos agilizar o processo, tá? Uma outra coisa que é interessante, vou colocar aqui uma água nela, mas não é interessante você usar borrifador, tá? De forma nenhuma em suculenta. Aqui é só para dar um exemplo para vocês. Porque eu vou tentar fazer a mudar ela daqui só com uma mão. Eu acho que vai dar super certo isso aqui. Então, vamos aqui. Pronto. Ela chegou. Ainda pode permanecer nesse vasinho até 6 meses? Pode. Muito bem. Agora, você tem que tomar cuidado. Se você não vai regar ela dessa forma, você vai fazer o quê? Você vai tentar levantá-la. Essas folhinhas, elas não podem estar tocando diretamente no substrato. Até podem, se você souber uma rega, se você conhecer muito bem a sua plantinha. No mais, você vai tentar tirar ela do vaso. Gente, não tem problema, tá? O que você não pode ficar é fazendo isso todo dia. Uma outra coisa, suculenta no banheiro. Gente, suculenta é uma planta que gosta de sol, tá? Então, obviamente que suculenta não é para banheiro. Mas se você receber uma visita, algo do tipo, você pode deixar ela lá um dia. O que não é interessante é que você deixe a suculenta morando lá, tá? Então, vamos aqui. Você pega o substrato próprio para a suculenta, completa aqui o vasinho, bota mais ou menos a metade do vaso, de preferência com as duas mãos, tá? E aí você pega a sua suculenta e coloca aqui de novo. Pronto. Olha. Gente, o interessante é que você rega a suculenta, tá? Depois que regar a suculenta, você coloca aqui o torrão dela todo de uma vez. É porque como eu estou fazendo só com uma mão, realmente está ficando um tanto mais complicado para mim. Mas depois eu conserto tudo direitinho, tá? Aí você colocou aqui o substrato, tá? Substrato novo. Aí você vai vir aqui, ó, no pezinho dela com a mão, sempre tentando não tocar em cima. Você vem com a mão aqui, ó, e aperta, tá? Você vai apertar. Vou dar uma pausa aqui no vídeo só pra fazer isso, só pra tentar apertar essa suculenta. Voltando, pessoal. Aqui a suculenta já está no ponto, tá? Aí você dá uma batidinha aqui, ó, no lado dela, com as duas mãos, tá? Que é pra compactar a terra. Então, veja que agora ela já não está encostando, olha.
que é porque tá sujo. Mas ela não tá mais encostando no substrato embaixo. Tem gente que adora botar aquelas pedrinhas brancas. Você pode colocar a pedrinha branca? Pode. Mas a pedrinha branca, ela vai mudar o pH do solo, tá? Então, não vai ficar mais o solo específico para a suculenta. Sei que é bonito, tem gente que gosta da estética, tá? Mas, por exemplo, nas minhas eu não tenho. Vou já mostrar aqui pra vocês, tá? Então, aqui, mais uma coisa. Você colocou ela aqui, aconteceu um acidente e você perdeu algumas folhinhas, tá bom? Ah, mais uma coisa, não tenho o substrato de suculenta, preciso levantar? Você pode levantar com brita, tá? Você coloca, tipo, um dedinho de brita aqui, tá? Ou você coloca seixo mesmo, pedrinha de rio, pedra menor que essa seria mais interessante, tá? Pra ajudar na drenagem também. Pronto, fiz isso, reguei a suculenta, ela já está no ponto pra mim colocar, seja lá onde for. De preferência, pessoal, vou colocar a primeira vez, chegou da estufa minha suculenta, então eu posso colocar ela no sol pleno? Não, porque ela vai queimar. Ela não está preparada ainda para isso, tá certo? Então, como aqui. Voltando. Caíram as folhinhas, tá? Eu estava manuseando a suculenta, as folhinhas caíram. Geralmente, você vai vir pra cá. Olha. Aqui, isso aqui é coco, fibra de coco. Mas eu não tenho fibra de coco. O que eu coloco? Substrato para suculenta. Não tenho substrato para suculenta. Gente, você pode colocar aqui, ó. Coloca a folha no vasinho. Rega com menos frequência, tá? Você vai regar bem menos essa suculenta que está com essas aqui. Vindo pra cá. 100% das folhinhas que caíram vão vir pra cá e todas elas vão funcionar? Provavelmente não. Algumas, olha, vamos ressecar, tá? Só que você vai ver que a grande maioria, sim, ela consegue virar uma mudinha. Olha, esse aqui está com cerca de 2 semanas. E já tem raiz. A criatura já tem raiz, tá? Então, você coloca ela aqui. Quando é que eu vou tirar ela daqui? Ou eu vou tirar ela daqui? Pra me plantar em outro vasinho? Se você quiser deixar aqui, você muda tudo de vaso, ela vai encher. Se não, pessoal, você só vai mudar esta suculenta linda quando a folha dela, a folha que ela está grudada aqui, olha, quando ela ressecar, ela mesma vai se soltar dessa folhinha aqui. Posso fazer diferente? Pode. Se você usar adubo, claro que esse processo vai ser muito mais rápido. Só que aí já tem um adubo específico para isso, porque geralmente o pessoal faz muito isso aqui no sul, tá? E pra gente aqui, a nossa realidade, o nosso clima é diferente. Então, você coloca aqui e elas vão fazer muda por folha, tá? Então, assim, olha, tem a echeveria, tem o cedro, tem vários tipos de folhinhas aqui e todos estão virando mudinhas. Morreu, tá? Essa folhinha aqui, ela desidratou totalmente. Você vem e coloca em outro vasinho. No caso, se você não coloca no outro vasinho, vai acontecer isso, olha. A rega aqui é assim, você vai regar. No dia que você colocou as folhinhas, depois de 15 dias você rega de novo, tá? Só que se você deixar ela nesse tipo aqui de substrato, nessa situação, olha, ela vai consumir a si mesma. Tá vendo aqui? A folha tá bem murcha. Por quê? Porque passou da hora de eu colocar ela no vasinho e eu não coloquei, tá certo? Então, é isso. Agora eu vou fazer o quê? Já sei que dá pra fazer muda, né? Dá pra fazer muda por folha. Eu vou arrancar todas as folhas da minha suculenta. Daqui a pouco eu vou ter 10 suculentas. Gente, não é assim, tá? Ela precisa dessas folhas. Desculpa o barulho, é porque tem animais e sabe como é, animal ninguém controla. Mas aqui, ó, tem essa daqui, eu vou tirar todas as folhas dela e vou fazer muda. Gente, a sua suculenta, ela precisa das folhas, tá? Então, você não vai tirar todas as mudas que tem, todas as folhas que tem na sua suculenta. Caiu, você coloca. Mas, quando é que eu posso realmente tirar porque eu quero fazer mudas? Quando você tiver uma suculenta desse tamanho. Tá aqui, ó.
Geralmente, a suculenta que você compra nesse jarrinho aqui, olha o tamanho, olha a diferença. O tamanho dessa para o tamanho dessa, tá? Então, assim, uma suculenta dessa, eu poderia, sim, só eu não tiro por quê? Porque eu gosto da bacia bem cheia, tá? Então, assim, como eu gosto de uma bacia de suculenta bem cheia, eu não vou tirar. Inclusive, quando cai alguma folhinha daqui, eu replanto. Eu coloco aqui dentro de novo, como vocês podem ver, ó. Aqui embaixo tem mudinhas novas, que são das folhas que estão caindo, eu vou replantando tudo aqui dentro, ó. Então, tem a planta grande, tá? Mas você, querendo, quando você já tem uma planta desse tamanho, tira aqui como base a minha mão, ó. Também não é bom tocar, tá, pessoal? Mas assim, quando você tem uma planta desse tamanho, você já pode sim vir aqui tirar uma folhinha, começando das de baixo, tá? Você vai tirar. Só que, se a sua plantinha é uma dessa, você vai tirar em caso de acidente, tá certo? Você não vai ficar realmente tirando toda hora as pétalazinhas, as folhinhas da sua rosa de pedra. Agora aqui, quando a gente compra a muda, geralmente ela vem uma muda desse tamanho, tá? Você compra a mudinha desse tamanho, você compra a muda desse tamanho, tá? Ou você pode conseguir uma muda desse tamanho. Mas não é bom você ficar tirando as folhas. Caiu, você aproveita. Mas não é legal que você fique retirando as folhas. Estas aqui já estão aclimatadas, então elas ficam lá fora. Elas pegam o sol da manhã até este horário, que já são mais ou menos umas 5 horas. Elas continuam pegando sol, tá? Do lado de fora da minha casa. Mas por quê? Porque olha o tamanho dessa. Essa chegou aqui do tamanho dessa. E daí ela começou a dar os brotos, começou a dar os filhotes e ela cresceu e virou tudo isto. Como essa daqui. Quando ela chegou aqui, ela era isso. E agora ela é tudo isso aqui, ó. Tá? Essa aqui já é outra suculenta. Essa parece, mas não é essa daqui. Essa aqui é outra, porque eu gosto das cores. Então assim, ó, isto é uma bacia de suculenta. E eu ainda quero que ela encha mais. Minha suculenta cresce. Gente, esta suculentinha, ela pode virar uma suculenta dessas. Você vai ver que o tamanho é totalmente diferente, ó. Essas duas suculentas estão no mesmo substrato, estão com os mesmos cuidados. Diferença, essa deu filhotes e tá dando flor. Quer dizer que ela vai ser menor que essa. Essa aqui tá usando toda a energia dela simplesmente para ficar maior. Enquanto essa daqui está cuidando das crianças, porque essas aqui eu já tirei do pé dela. Mas essas aqui vieram no pezinho dela, porque a echeveria, ela também dá muda no caule, tá? Então, veja aqui, ó. Essa daqui, ó, ela já é bem maior que essa. Olha aqui. Por quê? Porque ela não foi se preocupar em flor e nem em filhotes. Bem, pessoal, era só isso. Espero ter ajudado, tá? Então, lembra, posso deixar aqui? Pode. Mas se porventura você quiser levantar aqui, tudo bem, tá? Levanta um pouquinho, mas pode voltar pro vasinho. Ela vai ficar aqui de 3 a 6 meses ainda. E essa daqui é outra, né, que eu tô deixando aqui pra ser regada. Até a próxima.